Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. O que está sendo julgado nesse momento é: vocês tentaram fazer alguma coisa? Houve uma tentativa de golpe? Qual é o escopo dessa tentativa de golpe? A partir do 8 de janeiro, o Supremo já resolveu qual é. Aquele monte de condenação que você viu, com aquele monte de crime, com aquele monte de gente. Agora é a outra turma. É a turma do alto comando, são os militares, é o Bolsonaro, é outro mundo. E eles sabem usar isso com bastante força, cara. Quando é sempre arrastando uma galera. A última vez que o Bolsonaro veio aqui, tinha uma galera ali na frente também. Os caras o veem como é mais que um líder, sabe? É meio... E aí ele entra nessa, tipo, pô, como assim eu tava liderando o 8 de janeiro ou qualquer coisa assim? Mas, pô, era... Então fala, né? Então fala, ó, sai daí, galera. Ele diz que falou, né? Mas, pô, então diz com mais força, né? Sai da frente do quartel e tal. Tinha até uns caras fazendo gracinha lá, tentando se comunicar, pedindo SOS pro ET. Lembra dessa daí, cara? Isso aí, na verdade. E tem uma discussão que também é jurídica, mas é muito curiosa, né? Sobre o papel das pessoas o papel jurídico, né? A responsabilidade jurídica em alguns eventos que envolve o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro é responsabilizado por aquilo que aconteceu no 8 de janeiro se ele estava nos Estados Unidos? Ele falou, mas eu estava nos Estados Unidos, né? Então, você imagina o seguinte, que é um crime, né? Ele é acusado de cometer crimes. Digamos que um grupo de 4, 5 pessoas resolva cometer um crime. Sei lá, roubar um banco. E um deles recebe a tarefa de ficar do lado de fora. Não entra. Por algum motivo ele tinha que ficar do lado de fora. E o papel dele é: se aparecer polícia, qualquer coisa, bicho, se acende um cigarro. Só isso. E a gente já vai saber que a gente precisa fugir. Esse é o papel dele. Aí na hora em que todos são pegos, esse cara que contratou o advogado fala, mas escuta, ele não fez nada, ele só acendeu um cigarro. Não invadiu, ele não é ladrão. Não tá? Então, existe uma organização, uma lógica que é assim: você é responsável, se você participou do processo, por todos os crimes, desde que você tenha sido parte daquilo. Então, o fato de você não entrar no banco não significa que você não vai responder por roubar banco, porque você ficou do lado de fora. Você mandar matar alguém... Também. Aí é mando. Mas eu digo, o crime em si é atribuído a todos os personagens, e o Alexandre de Moraes resolveu que todos aqueles personagens que estavam no 8 de janeiro... entendi. Não importa que papel tinha, mas ela ficou do lado de fora. Ficou do lado de fora, mas você fazia parte de um grupo que tinha por objetivo derrubar o governo. Então você responde por todos os crimes. Essa é a lógica dele. Você pode dizer, para ela não serve. Mas como serviu para ela, também serve para o Bolsonaro. Fala, pô, se você era o líder, tudo o que aconteceu, depredações, enfim, todas as consequências, vale para todo mundo que estava lá. Ainda mais para quem é acusado de ser o responsável. Né? E o que tu acha da teoria que isso é um troço... O 8 de janeiro é um troço que foi inventado não, mas orquestrado pela esquerda? Não, isso é ridículo. Não, é completamente ridículo. O que eu acho é... O Brasil é um país que, para algumas coisas, a gente tem mais sorte que juízo, né? A gente tem mais sorte que juízo. Mais sorte do que responsabilidade. Então, não morreu uma pessoa no 8 de janeiro. Isso é muita sorte. Nos Estados Unidos morreu. Nos Estados Unidos morreu. Aqui não morreu ninguém. Agora, digamos que a estrutura de segurança a cargo do Distrito Federal, mas também com responsabilidade das Forças Armadas, tivesse colocado aqueles grandes obstáculos de concreto, e atrás dos obstáculos de concreto, cavalos, e atrás dos cavalos, urutus, atrás dos urutus, helicópteros dando rasante, ninguém ia chegar. Então, de alguma maneira, não houve uma defesa. É o 7-1, vai. É o nosso 7-1. A gente não jogou futebol e tomamos 5-0 e depois tomamos de 2-1 no segundo tempo. Então, a segurança não segurou e os caras entraram. Você não pode
responsabilizar aliás, isentar quem cometeu os crimes, porque a estrutura de segurança não foi a que você, depois de ver o que aconteceu, entende que deveria ter sido montada. Então, assim... Um dos argumentos do Bolsonaro os caras sabiam, eles tinham inteligência que os caras estavam se movimentando tá pra bom, lá. digamos é evidente que sim. Uhum. Mas o que talvez ninguém tenha imaginado que aquilo viraria o que virou. Uhum. Mas não vem ao caso. O que está sendo julgado nesse momento vocês tentaram fazer alguma coisa? Houve uma tentativa de golpe? Qual é o escopo dessa tentativa de golpe? A partir do 8 de janeiro, o Supremo já resolveu qual é. Aquele monte de condenação que você viu, com aquele monte de crime, com aquele monte de gente. Agora é a outra turma. É a turma do alto comando, são os militares, é o Bolsonaro, é outro mundo. Só que são coisas que aconteceram não ao mesmo tempo, mas esta que vai ser julgada agora envolve o Bolsonaro, começou antes e na interpretação do Supremo da Procuradoria termina no 8 de janeiro. Independente de terminar ou não no 8 de janeiro, tudo que aconteceu antes já é suficiente para você, lendo a denúncia, falar: teve coisa aqui que... Você vai chamar do que isso? Você vai chamar do quê? Convescote? Encontro social para discussão e reflexão. Exato. Você puta nome bosta, mas o que vai fazer? O que esses caras estavam fazendo lá, reunidos? Para que ele reuniu os comandantes militares? A última vez que eu ouvi isso aí tem 20 anos, cara. Exato. Mas vamos achar um nome pior, então. Entendeu? Assim, vamos achar um nome ruim para aquilo que eles fizeram. Indiscutivelmente, houve uma tentativa, sim, de virada de mesa. Não há dúvida que houve uma tentativa de virada de mesa. Quanto de pena que ele tem que tomar porque tentou virar a mesa, nós vamos acompanhar ao vivo e em cores num dos debates mais importantes, porque nunca na história deste país um chefe de Estado foi julgado por tentativa de golpe. Nunca. Porque nós tivemos os golpes e eles ocorreram. Nós tivemos o golpe em 1930. Ele ocorreu. Nós tivemos a 1937. Nós tivemos em 1964, ele ocorreu. Nós tivemos em 54 uma tentativa de virada de mesa que não deu certo e o Carlos Lacerda foi parar em Cuba. Mas você não tem... Cuba naquele tempo era Fulgêncio Batista, portanto um governo de direita. Mas você teve algumas tentativas de virada de mesa e você teve viradas de mesa. Mas governante que participou acusado de uma tentativa de virada de mesa não teve, porque 64 funcionou, 30 funcionou, 37... Então, 37 você teve uma mudança constitucional. Então, isso que está acontecendo, uma tentativa de virada de mesa que não dá certo e, portanto, o cara vai ser julgado segundo as regras da Constituição vigente, que teria sido mudada, provavelmente, se você tivesse havido o golpe, você teria provavelmente uma mudança de mesa, de jogo, com emendas constitucionais, como a gente teve em 64. Você teve os atos institucionais em 64 que criaram novas regras para a convivência da sociedade, né? De condução da sociedade. E você não teve isso agora. Então, abortaram o processo e os caras vão responder. Não é uma coisa trivial, é muito sério. Então, é um julgamento histórico nesse sentido, da maior importância. Não acho que a democracia brasileira correu riscos. Não acho. Mas ela não correu riscos porque não deu certo. E porque a estrutura fala assim, mas essa tentativa de golpe é ridículo. Todo golpe é ridículo quando não dá certo. Um golpe sem exército é bem ridículo. Ridículo. Mas qual a esperança? Qual a expectativa? O comandante do exército adere, o alto comando adere. O cara se mexeu como ele podia e sentiu que... Se os caras aderem em última hora ali, de repente o golpe dá certo. De repente o golpe dá certo. E vai ser um tremendo julgamento. E não sei o que vai acontecer. Eu não sei se ele vai permanecer no Brasil, se ele vai sair do Brasil. Tem muita especulação, né? Vai pedir asilo em algum lugar. Não tenho a menor ideia, né? Eu não sou... Eu sou testemunha como você, acompanhando com muito entusiasmo
assim, com entusiasmo, que eu quero dizer é paixão pelos fatos, né? A gente gosta dos fatos e tal. Eu gostaria de um país menos elétrico, talvez com mais energia no sentido bem ortodoxo, energia eólica, energia solar, né? Margem equatorial, produzindo petróleo. Eu gosto de uma energia um pouco mais normal. Mas a gente tira a energia disso aí, fazer o quê? É verdade, é verdade. Bom, já tem mensagem pra gente aí, cara? Eu também não quero... Bom... Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Pod Trechos. Deixe também seu like, sua inscrição e curta mais um corte.